Good morning. Bom dia. Praise the Lord. Graças a Deus, glória a Deus. So here we are Aqui estamos nós, on the last day of the conference. o último dia da conferência. They're all sad. You're sad. Thank you for being sad. Muito obrigado porque vocês estão tristes, né? Porque vocês vão sentir falta. They're gonna miss it. You're going to miss it. Yes. But even though you're sad, I know you're ready to go home. E mesmo sabendo que vocês estão um pouco tristes, eu sei que vocês estão prontos para voltar para casa. You're missing your friends and your family back home. Você também está sentindo falta dos seus amigos e família lá em casa. But hasn't it been a good conference? Mas não foi essa uma excelente conferência? And I say that not because of us, but because of you. Mas eu digo isso não por causa de nós aqui, mas por causa de vocês. And because of our Lord and Savior Jesus E Christ. por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. I hope that you have been blessed as much as we from Washita have been blessed at this E eu conference. espero que vocês tenham sido abençoados tanto quanto nós da Universidade Washita também fomos abençoados. My heart has been thrilled and warmed and challenged to hear what you are doing in your ministries. Meu coração tem ficado assim animado de ouvir, de ver o que vocês estão fazendo aonde vocês estão. There's such a broad reach of ministry here. Há aqui um ministério amplo, abençoado por meio de cada um de vocês. You're doing so many things Vocês estão fazendo tanta coisa in so many places, em tantos lugares and you're doing it for God's glory. e vocês estão fazendo isso para a glória de Deus. And I am humbled by your E eu me sinto humilde e fico agradecido por isso. You are faithful servants of the Lord. Vocês são servidores fiéis do Senhor. And there is no higher status. E não existe um status maior do que esse. There are presidents and there are kings and there are CEOs of businesses. Existem os presidentes, os reis, os CEOs de empresas. But none of those, all of those pale in comparison to the title servant of the living Lord Jesus. Mas todos esses são nada em comparação com o título servo do Senhor Jesus. Thank you for your faithfulness. Muito obrigado por sua fidelidade. So I have been blessed by you and I've been blessed by my colleagues. Então eu tenho sido abençoado por vocês e tenho sido também abençoado pelos meus colegas. I admire their wisdom and their passion. E eu admiro a sabedoria e a paixão de cada um deles. We have talked about so many things. Nós falamos de tantas coisas. About the Spirit of God moving in the great awakenings. Falamos do Espírito de Deus se movendo por meio dos grandes avivamentos. And when God moves, His Spirit is unstoppable. E quando Deus se move, seu Espírito não pode ser parado. We've talked about sea otters and trees. Nós falamos de árvores e das lontras do mar. As lontras marinhas. What it means to be a real Christian. What does a real Christian look like? Falamos de como é realmente ser um cristão de verdade. And how can we pass our faith on to others and to the next generation? E como nós podemos passar a nossa fé adiante e especialmente para a geração seguinte. And the book of Leviticus. E o livro de Levítico. I didn't know how deep Leviticus is. Eu realmente não sabia quão profundo é o livro de Levítico. I've read Leviticus many times in many translations. Eu já li o livro de Levítico tantas vezes em várias versões. But last night was the first time I was brought to tears for the book of Leviticus. Mas ontem à noite foi a primeira vez que eu cheguei às lágrimas por causa do livro de Levítico. God is so good. Deus é tão bom. But there's more that we want to say here this morning.
Mas ainda tenho algumas coisas que eu quero dizer nessa manhã. So thank you for being with us. Muito obrigado então por estar aqui mais uma vez. I want to ask, and I've been blessed by this man. E eu right tenho here. sido abençoado por esse homem aqui. I, I have been blessed by you. I know how Obrigado. difficult this job is. Eu sei que é um trabalho árduo, difícil. I have stood in his place translating from English into Japanese. Eu já fiquei no lugar dele traduzindo do inglês para o japonês. And by the end of the day, your brain is tired. E no final do dia a mente está cansada. But hasn't Alan done such a great job? Let's give him a hand. Para o Senhor, para o Senhor. And then, of course, Lydia. E a Okay. Lígia também, muito, Wow. muito boa. She's one of our students. E ela é uma das nossas alunas. So we're so proud of her. Muito grato. And for the vision that you have. E também grato pela visão que vocês têm. What would your corner of the world look like if Jesus Christ took control? Como seria se essa região onde você está, se Cristo tomasse o controle daquela região, da nossa região aqui? How do we get from where the world is now to where it needs to be in Christ? Como é que nós fazemos para sair de onde o mundo está agora para onde o mundo precisa estar em Jesus? We're about to, my session, that's what we'll cover in this session. E é isso que nós vamos falar nessa nossa última sessão, nessa última palestra. I'm about to tell you things you already know. Eu vou falar agora de coisas que vocês já conhecem, já sabem. We're about to talk about things that you are already doing. Nós vamos falar aqui de coisas que talvez vocês já estejam fazendo. But maybe you don't know that you know this. Mas talvez você não saiba que você já sabe disso. And I think you'll find it helpful to see me put it in a package for you today. E talvez eu creio que você vai achar muito útil que nós vamos colocar isso tudo num pacote para você enxergar e poder conhecer. At first, let's turn our hearts towards Scripture. Vamos agora primeiro voltar o nosso coração para a Escritura, para a Palavra de Deus. I want us to read Luke chapter 4, Eu quero que leiamos Lucas capítulo 4, verses 1 through 12. versículos 1 ao 12. Eu Please. lerei. Please E follow along as we read. eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 12. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida, levou-o a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. What a tragic thing it is Que coisa mais trágica that in the midst of passionately pursuing God's will, que no processo de buscar a vontade de Deus de forma tão apaixonada, striving to achieve God's objectives, buscando, se esforçando para alcançar os objetivos de Deus, we can be led astray by the great deceiver, Satan.
Às vezes podemos ser distraídos e podemos ser levados para fora do prumo pelo grande e enganador, Satanás. Satan often will come to us in the midst of our great success. Satanás com frequência vem até nós no meio de nosso sucesso. When we feel so blessed by God. Quando nós nos sentimos tão abençoados por Deus. And then we realize that in our hearts we harbor wickedness. Mas então nós nos damos conta de que lá no nosso coração nós estamos guardando algum tipo de maldade, Pride, orgulho, greed, ganância and desire to take the easy way out. e um desejo de pegar o caminho mais fácil. This is what Satan did to Jesus. É isso que Satanás estava fazendo com Jesus. Satan said, "You're hungry. You're God. Turn these stones into bread." Satanás disse para Jesus: você está com fome? Você é Deus. Simplesmente transforma essas pedras em pão. What's wrong with that? Do it. O que há de errado com isso? Faça. Jesus said no. Mas Jesus disse não. Jesus was obeying a higher principle. Jesus estava obedecendo a um princípio maior. Man cannot live by bread alone, O homem não pode viver somente pelo pão, but by every word that proceeds from the mouth of God. mas por toda a palavra que procede da boca do Senhor. Satan took Jesus to the top of the temple. Satanás levou Jesus ali para o topo, para o pináculo do templo. And Satan said, "Jump." E Satanás disse: pule. Would you jump? Você pularia? This is 10-story high building. É como a altura de um prédio de 10 andares. All the people down below. E o povo lá embaixo. And just imagine if Jesus jumps. Imagine só se Jesus realmente pulasse dali. He's flying through the air. Ele estaria voando ali no vento. Maybe he does a couple of backflips on the way down. Talvez ele fizesse algumas cambalhotas no caminho. Just before he hits the ground, E aí, um pouquinho antes de bater no chão, the angels come and catch him. os anjos viriam e o pegariam. And they set him gently on the ground. E aí eles o colocariam gentilmente no chão. And Jesus says, "Hi, I'm your Messiah." E aí então Jesus diria para todos: olá, eu sou o seu Messias. What a great PR campaign. E que campanha maravilhosa, como isso seria maravilhoso. Jesus said, "No, Mas Jesus disse: não, you shall not tempt the Lord your God." você não pode tentar o Senhor teu Deus. But so here's the main point I want to make today. E aqui está o ponto, o objetivo principal que eu quero trazer para vocês. Satan took Jesus to a high mountain. Satanás levou Jesus a um alto monte. They could see all the kingdoms of the earth. E de lá ele podia ver todos os reinos e países do mundo. And Satan said, see all this? E Satanás disse para ele: você está vendo isso tudo? They're mine. Isso tudo é meu. Satan said, but I will give them to you. Mas Satanás disse: mas eu vou te dar tudo isso. Oh, that's a good deal. Então, isso parece um bom negócio. Wasn't that God's purpose to begin with? Não era esse o propósito de Deus para começar, que ele fosse Senhor de tudo? In the book of Revelation we read E lá no livro de Apocalipse nós lemos that the kingdom of this world is become the kingdom of our Lord. que os reinos deste mundo se tornaram o reino do Senhor. So it's the same goal. Então, é o mesmo objetivo aqui. One catch. Mas tinha algo aí que é uma coisa que era um preço, né, um preço alto. Satan says, bow down and worship me. Satanás disse: se prostre e me adore. Now, I would be tempted Eu seria tentado a fazer isso, because Satan says you can miss the whole cross thing. porque Satanás estava dizendo com isso: você pode
Você não precisa passar pela cruz se você fizer isso. You don't have to suffer. Você não tem que sofrer. You don't have to die. Você não tem que morrer. You don't have to be ridiculed by your own people. Você não tem que ser ridicularizado pelo seu próprio povo. You can have it all. Você pode ter tudo isso. Jesus said no. Mas Jesus disse não. You will worship the Lord your God and him alone. Você vai adorar o Senhor teu Deus e somente a Ele. Folks, I want you to pray for my country, for my people in the United States. Pessoal, eu gostaria que vocês orassem pelo meu povo, For my pelo meu país, os Estados Unidos. My brothers and sisters, many of them seem to be confused by this. E os meus irmãos e irmãs ali e irmãs ali parecem estar confusos acerca disso. They are seeking to change the world through political power. Eles estão buscando transformar o mundo por meio de poder político. And they are compromising with Satan to get that power. E eles estão, na verdade, fazendo uma espécie de comprometimento com Satanás para buscar esse fim. But Jesus is very clear. Mas Jesus é muito claro. It's not just the goal. Não é somente o objetivo final. It's not just where we end up. Não é somente aonde nós vamos terminar. It's how we get there. É como nós chegamos lá. God's people O povo de Deus must do God's will, deve fazer a vontade de Deus, God's way, na maneira de Deus, for God's glory. para a glória de Deus. Amen? Amém? Well, so let's take a look at what that means. Então vamos agora ver o que isso representa, o que isso significa. So, what strategies should Christians employ to achieve God's purpose? Que estratégias então os cristãos devem empregar para alcançar o propósito de Deus no mundo? So, this is a talk about strategy Então vamos agora falar sobre estratégias, under the category of mission, God's mission for the church. dentro da categoria da missão de Deus para a igreja. So, in Japan, during my last few years as a missionary, Lá no Japão, durante os meus últimos anos como missionário, we were asked by our superiors to change our strategy. nossos superiores pediram que nós mudássemos a nossa estratégia ali. Christianity had been in Japan for over 100 years, O cristianismo já estava ali no Japão por mais de 100 anos, and yet less than 1% actually had a faith in Jesus Christ. mas mesmo assim apenas menos de 1% realmente tinha uma fé genuína em Cristo. And so we were told, whatever it is you're doing, it's not working. Então eles disseram para nós, o que quer que seja que vocês estão fazendo, não está funcionando. Do something else. Façam outra coisa. And of course, they gave us a lot of training on how to do other things. E é claro que eles nos deram muito treinamento acerca de outras coisas que podíamos fazer. And much of what I'm sharing with you now is coming from that training. E muito do que eu estou compartilhando com vocês veio desse treinamento. But they asked me and my wife and another missionary and his wife to be in charge of the change. E eles então pediram que eu e minha esposa e outro casal de missionários estivéssemos coordenando essa mudança, essa transformação. They called us strategy leaders. Nós recebemos o título de líderes estrategistas. I like the title leader, Eu gosto do título líder, but it was a terrible job. mas foi um trabalho terrível. Have you ever tried to lead missionaries Você já tentou liderar missionários? or even other pastors? Ou mesmo outros pastores? Yeah, we're all answering to God. Todos nós respondemos para Deus. I don't have to do what you say, I do what God says. Eu faço o que Deus manda, não o que você está dizendo para fazer. But one of our missionaries, a dear friend, Mas um de nossos missionários, um grande amigo, she came to me after one of my presentations. ela veio até mim, uma missionária, veio até mim depois de uma apresentação nossa. She challenged me with a question. Ela me desafiou com uma pergunta. She said, "Do you think God is going to do what we say just because we came up with a strategy?" Você acha que Deus vai fazer aquilo que nós estamos dizendo aí que vai acontecer simplesmente porque a gente criou essa estratégia? Of course, that wasn't really a question, was it? É claro que isso não era realmente uma pergunta.
You know, né? I could have said, well, yes, Eu podia ter dito para ela assim, claro que vai. God's just going to do whatever we say. Deus simplesmente vai fazer aquilo que nós estamos dizendo que vai acontecer. But that's not right. Mas isso não está certo. And she totally misunderstood what we were about. E ela simplesmente não compreendeu realmente o nosso propósito. It's not our job to come up with our plans and ask God to bless those plans. Não é o nosso trabalho simplesmente criar estratégias e planos e pedir que Deus abençoe os nossos planos. God already has a plan. Deus já tem um plano. Our job is to wrestle with God in prayer. O nosso trabalho é, então, trabalhar com Deus em oração And in study of His Word e estudar a sua palavra, until God reveals to us what His plan is. até que Deus nos mostre e nos revele qual é o plano dele. And then we join Him in that plan. E aí então nós nos juntamos a ele nesse plano. Because as I said before, Porque assim como eu disse anteriormente, and actually we've talked about before in other sessions, e nós falamos disso em outra palestra, if what we do is of God, we will never fail. se aquilo que nós fazemos vem de Deus, então nós jamais falharemos. But if it's our own plans, we are doomed to failure. Mas se forem os nossos próprios planos, então nós estamos fadados a falhar. What I said to this missionary E o que eu disse então a essa missionária is, no, God won't do what we think He ought to just because we have a plan. E eu disse para ela, não, é claro que eu sei que Deus não vai simplesmente fazer porque nós temos esse plano aqui. But it always matters what the missionary does. Mas é sempre importante o que o missionário faz e Brothers está and- fazendo. Brothers and sisters, what you do matters. Irmãos e irmãs, o que você faz é importante. Here are some resources that, Alguns recursos aí que nós temos, but I want to direct your attention first of all to John Piper. mas eu quero direcionar sua atenção aqui para John Piper. Many of you know who John Piper is. Muitos de vocês conhecem o John Piper. He's a well-known, well-respected pastor in the É United um States. pastor muito conhecido e muito respeitado dos Estados Unidos. I don't agree with everything John Piper says, Eu não concordo com tudo que ele ensina, que ele diz, but I don't agree with everything anybody says, mas na verdade eu não concordo com tudo que todas as pessoas dizem, except for Jesus. exceto Jesus. But years ago, we were introduced to this quote from John Piper. Mas anos atrás nós tivemos acesso a essa citação aqui, essa palavra do John Piper. Missions is not the ultimate goal of the church. Missões não é o propósito final da igreja. Worship is. A adoração é. Missions exists because worship does not. A missão existe porque a adoração não existe. How do you feel about that? O que é que você acha disso? Talk to me. Conversem comigo, eu quero ouvir. He agrees with it. Agrees? Okay. The lack of worship in the church itself many times will cancel out the preaching of the church. They want to preach, they want to announce, but yet the lack of worship and the lack of devotion to God will communicate otherwise. Oh, so true. É verdade. Uh, The lack of worship is actually the lack of the existence of the church. Excellent point. No worship, no church. Sem adoração, sem igreja. And a lot of people that do not worship because they are not in the church also. Yes, okay. We want them to come, and when Nós- they come, to worship. E nós queremos que eles venham e quando eles vierem, nós queremos que eles adorem a Deus.
And also understanding that worship is not because of what he does, but for who he For is. who he is. Yes. So true. Sim, é verdade. By the way, haven't we experienced wonderful worship being led by our praise team? E por sinal, a gente não tem tido experiência maravilhosa de adoração pelo nosso time de adoração aqui de música. They have led us into the very presence of God. Eles nos têm levado à presença de Deus aqui. And so, according to this, that's the goal. Então, de acordo com essa afirmação, esse é o objetivo. All of this that we've been talking about Tudo isso que nós estamos falando aqui leads to God's people standing in His presence, praising His name. leva então ao povo de Deus estar diante do Senhor em sua presença e o adorando. As it says in Revelation chapter 7, Assim como está lá em Apocalipse capítulo 7, every tribe, toda tribo, every tongue, toda língua, every nation, toda nação, every people todos os povos gathered around the throne of God, ali juntos, ajuntados ao redor do trono de Deus, praising His name forever. adorando o seu nome para todo sempre. But to be honest, Mas, para ser honesto, when I first heard this quote from John Piper, quando eu ouvi isso aqui pela primeira vez, I was a little offended. eu fiquei um pouco ofendido. I said to myself, wait a minute, Então eu disse para mim mesmo, espera um pouquinho, I'm a missionary. eu sou um missionário. That's why the Baptists exist to do missions, as we've learned from Dr. Carter. É por isso que os batistas existem para fazer missões, como nós ouvimos do Carter. So isn't missions the ultimate goal? Então, será que missões realmente não é o propósito último da igreja, o propósito final? But then after thinking about it, Mas depois de realmente pensar a esse respeito, missions is not the goal. missões não é o objetivo, Missions is the means to the goal. missões é o meio para alcançar esse objetivo. The goal is of huge importance, worship. É claro que esse objetivo é de uma importância tremenda, a adoração. But how we get there is also of extreme importance. Mas o modo como chegamos lá também é extremamente importante. So let's go on this journey. Agora vamos então embarcar nessa jornada aqui, juntos. There are 4 components to the missionary strategy. Existem 4 componentes dessa estratégia missionária. First, we must have a vision, Primeiro, precisamos ter uma visão. and then we are sent on a mission. Depois disso, somos enviados em uma missão. We have a method to that mission. Temos um método para fazer essa missão, para realizar essa missão, And we have a message to proclaim. e temos uma mensagem a proclamar. Let's talk about God's vision. Talk about vision. Vamos falar um pouquinho da visão, a visão que é revelada divinamente. Now, years ago, there were these popular videos for people who were athletes. Anos atrás tinha uma série de vídeos bem populares para pessoas que eram atletas. Essentially, they were saying, if you want to be a good athlete, E essencialmente esses vídeos diziam o seguinte: se você quer ser um bom atleta, envision yourself doing that sport. você tem que envisionar você mesmo fazendo esse esporte, praticando esse esporte. Have an image in your head as to what you should be doing and what that would look like. Tenha uma imagem na sua mente de como isso seria, de como isso se pareceria. And then follow that with your actions. E aí então você deve seguir essa visão com as suas ações. And so when it comes to strategy, it's very similar. E quando nós pensamos em estratégias, é algo bastante similar. We must have a vision for what the world would look like if Jesus was Lord and King. Nós temos que ter uma visão do que o mundo seria, como ele se pareceria se o Senhor Jesus fosse o seu rei. What would your people look like? Como seria o seu povo, Your community, sua comunidade, your church, your family. sua igreja, sua família. But it must not be our vision, our idea. Mas não pode ser, ao mesmo tempo, a nossa visão, nossa ideia a respeito It disso. must be God's idea. Deve ser a ideia que Deus nos dá. God has revealed His vision to us in Scripture.
E Deus revelou a sua visão para nós na Escritura. Started in the Garden of Eden, Começando ali pelo Jardim do Éden, where God walked with the first human beings. quando Deus estava caminhando com aqueles dois primeiros seres humanos, Adão e Eva. But then they rejected His provision, His mercy and His grace. Mas aí então eles rejeitaram a provisão de Deus, sua misericórdia, sua graça, And sin entered the earth. e o pecado entrou na terra. I know you're very familiar with Isaiah chapter 6. Eu sei que vocês provavelmente conhecem bastante Isaías capítulo 6, Isaiah's vision of the Holy Lord sitting on His temple. a visão de Isaías do Senhor Santo assentado em seu trono. That's where our vision must start. It starts with God on His throne. Então, a nossa visão também começa com Deus em seu trono. The great God who can do absolutely anything. O grande Deus que pode fazer qualquer coisa. The God who says to us, "Whom shall I send? And who will Deus- go forth?" No, sorry. E o Deus que está dizendo para nós, quem é que eu vou enviar? Quem irá por nós? Isaiah has the vision of God's holy mountain in several places, in several chapters. E em vários capítulos em Isaías teve a visão de Deus no seu Monte Santo. It's a vision where swords are beaten into plowshares. E são visões em que as espadas são transformadas em... Faltou a palavra. Plowshare. I missed the word. Plowshare is like a plow where you plow up the dirt. São transformadas em instrumentos de puxar terra. Enxadas. Obrigado. Instruments of war E instrumentos de guerra become instruments of peace and prosperity. se tornam de repente instrumentos de paz e prosperidade. On God's holy mountain, the lamb lies down with the lion. No Monte Santo de Deus, o cordeiro vai se deitar com o leão. There is no more sorrow, Não haverá mais tristeza, dor, no more tears, não mais lágrimas, no more pain, nenhum tipo de dor mais. and people will live forever. E as pessoas viverão para sempre. We've already talked about every tribe, tongue, nation, and people. Nós já surrounding falamos de todas as tribos, línguas e nações. And in Revelation, where everything is made new, E no Apocalipse, onde tudo se transforma em novo, tudo é feito novo, there's a new heaven, há um novo céu, a new earth, nova terra, a holy city, uma cidade santa and new songs. e novas canções, novas músicas. And we will be changed. E nós seremos The transformados. trumpet will sound, E a trombeta vai soar. and we will be raised E nós então seremos ressuscitados to be with Him forever. para estarmos com Ele para sempre. So let's talk about God's appointed mission, divinely appointed mission. Vamos agora então falar da missão de Deus. Next slide, because we're still in vision. Mensagem. Oh, no. Message back. No, okay, we got to go back. Got to go back. Hang on. That's, O slide está incorreto. The slide was there is an incorrection that's there. Yeah, go next. I'll correct it. Não é visão, é missão. Tá? Tem um erro ali. The mission, a missão divinamente apontada. Okay. Okay, go ahead. Keep going. There you go. You're right. Okay. There. Okay, these are the greats. Okay. So, if it is true that a person without Christ is lost for eternity, Se é verdade que uma pessoa está perdida sem Cristo por toda a eternidade, which it is, e é verdade, a soul without salvation is in danger of eternal judgment. uma alma sem a salvação está afadada ao julgamento eterno. But a saved soul receives life both now and for eternity. Mas uma alma salva recebe a vida agora e para toda a eternidade. That makes our task, what we do, E isso então torna aquilo que nós fazemos, a nossa tarefa, spreading the gospel of salvation, que é espalhar a mensagem de salvação, o evangelho da salvação, is the noblest of all callings. isso transforma
esse chamado no chamado mais nobre de todos. There are four greats in Scripture, at least four greats. Há quatro coisas grandes nessa missão, nesse esforço. There's the great commandment. O grande mandamento Love the Lord your God with all your heart. ame ao Senhor seu Deus com todo o teu coração. And then the second one, love your neighbor as yourself. E o segundo, tão grande quanto esse, ame o seu próximo como a ti mesmo. There's the Great Commission. Há então a grande comissão. Make disciples of all nations. Façam discípulos de todas as nações. There's the great multitude. Temos uma grande multidão. Every tribe, tongue, nation, and people. Cada tribo, língua, nação e povo. And then there's the great throne of judgment. E por fim temos o grande trono de juízo. At the end of time, every person who's ever lived No final dos tempos, todas as pessoas que já viveram will stand before the judgment seat of God. estarão diante do trono de Deus e serão julgados. These commandments in Scripture Esses mandamentos na Escritura, inspire us to do great things for a great God. eles nos inspiram a fazer grandes coisas para um Deus grande. Let's talk about the message. What is our message? Vamos agora falar da mensagem. Qual é a nossa mensagem? Hang on. Went too far. There we Yep. go. Please look at the bottom, the right bottom picture. Por favor, deem uma olhada naquela foto que está abaixo, ali no lado direito. When I would walk the streets of Japan, Quando eu caminhava pelas ruas ali no Japão, like I would go from my house to the train station, por exemplo, quando eu ia da minha casa para a estação de trem, hardly a day went by when I didn't see something like this. e era raro o dia que eu não via algo como isso que está na foto. These are stone statues. Essas são estátuas de pedra They stand about as high as this table here. e elas ficam em cima de um pedestal que talvez seja dessa altura aqui, desse púlpito. They're found in little parks about the size of half of this stage. E elas são encontradas em pequenos parques que talvez tenham a metade do tamanho assim desse palco. And every neighborhood has one of these little parks. E em cada vizinhança existe um desses pequenos parques. These statues represent a Buddhist God. Essas estátuas representam o Deus Buda. In Japanese, its name is Ojijo-sama. Ojijo-sama. E em japonês é Ojijo-sama. This is like the patron saint for children of Buddhism. É o santo padroeiro das crianças no budismo. So if a child in the neighborhood is sick, Então, se um filho na vizinhança ali está doente, the mother of that child will come to this park a mãe daquela criança vai até esse parque. and will tie the little red aprons and the cap that you see around E the stone. elas vão então colocar esse chapéu vermelho na cabeça, como vocês estão vendo na foto. And they will pray to this God E elas ali vão orar a esse Deus, aquela estátua, for the health of their child. para pedir pela saúde de seu filho. One day I was in a meeting of theology students, Um certo dia eu estava num encontro teológico com alguns alunos. and this brilliant young man E esse jovem muito brilhante made a startling statement. fez uma afirmação assim escandalosa. He said that a mother praying to this God Ele simplesmente disse que uma mãe que ora para esse Deus is actually praying to Jesus. está, na verdade, orando para Jesus. She just doesn't know it. Ela simplesmente não sabe disso. There's a name for that kind of theology. E existe um nome para esse tipo de teologia. It's called universalism. É chamado de universalismo. Universalism says that everyone's already saved, O universalismo diz que todas as pessoas já estão salvas. that evangelism is just telling them that they're saved. E que o evangelismo simplesmente é dizer que elas já estão salvas. This is not the message of the Bible. Mas essa não é a mensagem da Bíblia. This is not our message. Não é a nossa mensagem. Our message is universal. A nossa mensagem é universal.
Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Quem clamar o nome do Senhor, qualquer um que clamar o nome do Senhor será salvo. But our message is not universalism, Mas a nossa mensagem não é o universalismo, because many are called, porque muitos são chamados, but few are chosen. mas poucos são escolhidos. Our message is a message about the kingdom. A nossa mensagem é uma mensagem acerca do reino. Jesus came proclaiming the kingdom of heaven is at hand. Jesus veio para proclamar o reino de Deus está próximo. And he said, this kingdom, my kingdom is not of this world. E ele também disse: o meu reino não é deste mundo. It's the kingdom of heaven, a kingdom of God. É o reino dos céus, é o reino de Deus. Not a political kingdom on this earth. Não é um reino político nesta terra. The kingdom is coming E o reino está chegando, because the king is coming. porque o rei está voltando. And the kingdom is forever. E esse reino é eterno. Our message is a message of judgment and repentance. Nossa mensagem é uma mensagem de juízo e de arrependimento. Repent and be converted, Arrependam-se e se convertam, or face the eternal consequences ou of your sin. então vocês vão enfrentar as consequências eternas da sua escolha. Our message is a message of salvation. Nossa mensagem é uma mensagem de salvação. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. A message of transformation. É uma mensagem de transformação. Be transformed by the renewing of your mind. Seja transformado pela renovação da sua mente. The message of love, É uma mensagem de amor, of overpowering, irresistible God's holy love. do amor de Deus que é todo-poderoso, irresistível. Not just to love people who love us. Não somente amar as pessoas que nos amam, Anybody can do that. qualquer pessoa pode fazer isso, But to love even our enemies. mas amar até mesmo os nossos inimigos. That's our message. Let's talk about our method. Essa é a nossa mensagem. Agora vamos falar do nosso método, nossa estratégia. We have a divinely orchestrated method. Nós temos um método que é divinamente orquestrado. That's the previous slide. Whoops. Back there. Okay. Yeah. Método divinamente orquestrado. This involves power. We minister with power and authority. E isso envolve poder. Nós ministramos com poder e com autoridade. Nós trabalhamos com poder e autoridade. Jesus said, all authority has been given to me. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Acts 1:8, you will receive power and then be my witnesses. E aí então Atos 1:8, vocês receberão poder, serão minhas testemunhas. Our method involves people. Nosso método envolve pessoas. We make disciples of all people. Nós fazemos discípulos de todos os povos, todas as nações. Our method involves persecution. Nosso método envolve perseguição. Now, I don't mean we build persecution into our strategy. Eu não quero dizer que nós vamos incluir a perseguição nessa nossa estratégia. We don't come up with a plan Nós não vamos desenvolver um plano that says, okay, next month on the third day, we're all going to go out and be persecuted. que diz assim, né, no próximo mês, no terceiro dia, a gente vai sair, todo mundo vai ser perseguido. But we can know for sure that if we're doing God's will, Mas nós podemos saber com certeza, se estamos fazendo a vontade de Deus, that persecution will come. a perseguição virá. So let's take a look at persecution in the church. Então vamos dar uma olhadinha aqui sobre na perseguição da igreja. There are many that have gone before us who've experienced this persecution. Muitos que já passaram, muitos antes de nós passaram por perseguição. Polycarp was a disciple of John the Apostle. Policarpo era um discípulo do apóstolo João. He was burned at the stake for his beliefs. Ele foi queimado vivo numa estaca por causa de sua fé. They said, "We don't want to kill you, just say Caesar is Lord." Eles disseram para ele: nós não queremos matar você, simplesmente diga César é Senhor. But Polycarp said, "How can I blaspheme the God, my king who saved me?" Mas Policarpo disse: como é que eu posso blasfemar o meu rei que me salvou?
Perpetua was a young 22-year-old mother. Perpétua era uma jovem mãe de 22 anos. She was arrested for being a believer in Christ, Ela foi presa simplesmente porque era crente em Jesus, for attending a Bible study. por estar presente num estudo bíblico. They took her to the arena with other Christians. E ela foi levada com outros crentes para uma arena. They turned these wild cows loose on them. E eles simplesmente soltaram um bando de vacas selvagens And then sobre eles. Perpetua and others, they were led to the executioner. E aí depois a Perpétua e outros foram levados para o executor. For Perpetua, the executioner missed. He didn't do a good job when he swung his sword. E a Perpétua, o executor não fez o seu trabalho correto quando ele passou a espada no seu pescoço. She had to grab his hand, grab the sword, and take her own life. Ela praticamente teve que pegar a mão dele e tirar a própria vida. But before she did, she turned to the believers who were on the sidelines, not being persecuted. Mas antes que ela fizesse isso, ela se voltou ali para os crentes que não estavam sendo perseguidos. And challenged them to stand fast in their faith. E ela os desafiou para que eles ficassem firmes na sua fé. A few years ago, I was in Peru. Dr. Carter and I were in Peru. Há alguns anos atrás, o Dr. Carter e eu estávamos no Peru. We heard the story of Romulo Saune, Nós ouvimos a história de Rômulo Saune, who was a missionary to the Quechua Indians in the mountains. que foi um missionário ao povo Quechua nas montanhas, Quechua, Who was killed by the Shining Path. que foi terrorist group. morto pela he was killed by He was killed by the Shining Path, which is a terrorist group. ele foi morto por um grupo terrorista They chamado de Caminho Brilhante. did not like that he was translating scripture into their language. Eles não gostaram do fato de que ele estava traduzindo a Bíblia na língua deles. You may have seen this story about the Coptic Christians on the news. Talvez você tenha ouvido essa história nos noticiários acerca dos cristãos coptas. Back in February 2015, Isso aconteceu em janeiro de 2015. the Islamic State murdered 20 Egyptian Coptic Christians. O Estado Islâmico matou 20 cristãos coptas. But the Bible Society of Egypt took a photo of that off the internet. E a Sociedade Bíblica lá no Egito tirou uma foto disso na internet. The terrorist had videoed the execution Os terroristas estavam filmando a execução. and put it on the internet for all to see. E eles colocaram na internet para todas as pessoas verem. So the Bible Society took it and took a photo, took one of the frames, E a Sociedade Bíblica então tirou uma dessas fotos and turned it into an evangelistic tract. e ela transformou em um folheto evangelístico. Over 1.5 million copies were printed. E mais de 1,5 milhão de cópias foram impressas dessa foto. So persecution is a very real part of what we do. Então a perseguição é uma parte real daquilo que nós fazemos. But as Dr. Nicolation reminded us, we are created to do good things. Mas como o Dr. Nicolation nos lembrou, nós fomos criados para fazer boas coisas. John Wesley is quoted as having said these words. O John Wesley é creditado com essas palavras aqui. Do all the good you can, Faça todo o bem que puder, by all the means you can, por todos os meios que puder, in all the ways that you can. de todas as maneiras que puder. And on it goes as you see here. E assim como está escrito aí, todos os lugares, todas as vezes, todas as pessoas, todo o tempo. William Carey followed those principles. William Carey seguiu esses princípios. He did broad seed sowing. Ele fazia uma semeadura ampla da palavra. Get the gospel out in any way possible. Ele levava o evangelho de todas as maneiras possíveis. He translated the scripture into their language. Ele fez a tradução da Bíblia na língua local. He planted churches as soon as possible. Ele plantava igrejas sempre que era possível. He believed in studying the culture. Ele acreditava que ele devia estudar a cultura, para conhecer a cultura.
He also established indigenous leadership as soon as possible. Ele também estabelecia ali uma liderança autóctone, indígena, assim que fosse possível. And as a byproduct, not a direct part of his strategy, E como um resultado indireto, não um resultado direto de sua estratégia, he opposed social ills. ele se opunha aos males da sociedade. In India at that time, there was a custom called sati. Na Índia, naquele tempo, havia um costume cultural conhecido como sati. So when a man died, Quando um homem morria, a funeral pyre, a fire was built, um fogo era construído ali, uma pira, and his body was cremated on this fire. e o corpo daquele homem era cremado nesse fogo. But his wife, his living first wife, Mas a sua esposa, ainda viva, was expected to jump on that fire with him. tinha a expectativa de simplesmente pular nesse fogo com ele, So she could go to the afterlife and serve him there. para que ela fosse então para a vida após a morte e servir ao seu esposo lá. Ladies, how do you feel about that? Senhoras aí, o que vocês acham disso? As mulheres? Não, The de men are jeito going, nenhum. yeah, I need my wife, yeah. Eu preciso da minha esposa lá, com certeza. Right. Só lamento, não é? As esposas, a mulher do pastor está aqui falando para ele: só lamento, amor, você vai sozinho. Well, culture is a powerful thing. E a cultura é algo poderoso. Women would willingly jump on that fire. Muitas mulheres, The pressure por was- própria vontade, pulavam naquele fogo. Because of their culture. Por causa de sua cultura, a pressão era muito grande. And that's what they believed. E é isso que eles acreditavam. But an interesting thing happened. Mas uma coisa interessante aconteceu. After jumping on the fire, Depois de pular no fogo, they often tried to change their mind. muitas vezes elas tentavam mudar de ideia. But no worries, Mas não se preocupem. there were these nice men with big sticks. Haviam ali homens muito bonzinhos com um espeto bem grande. They were standing around the fire, E eles ficavam ali do lado do fogo. and when the woman jumped on the fire, E quando a mulher pulava sobre o fogo, they would press down on her with the sticks eles seguravam essa mulher com esses to help her keep her commitment. para ajudá-la a manter o seu compromisso. Ladies are not liking this. Yeah. Okay. As mulheres não estão gostando muito disso, né? That practice does not happen today. Mas essa prática não mais é feita hoje. You know why? Sabe por quê? People like William Carey opposed it. Pessoas como William Carey se opuseram a isso. They said, this is not right, it must stop. E eles disseram: isso não está correto, isso tem que parar. Because when God's Spirit takes hold of the people, things change. Porque quando o Espírito de Deus está presente no meio do povo, as coisas mudam. Even when people are not part of the church or not believers, Mesmo quando muitas pessoas não são nem parte da igreja, não são crentes, they become part of that ecosystem. eles fazem parte desse novo ambiente, desse novo ecossistema That is transformed by Christianity. que é transformado pelo cristianismo. I'm going to have to skip several slides Eu now. vou ter que pular aqui alguns slides. I wish we had time to talk about how strategy has evolved over the centuries. E eu gostaria de ter tempo para falar de como a estratégia se desenvolveu ao longo dos séculos. Or some more about the 1040 window. E queria falar um pouco mais aqui da janela 1040. Strategy in the 21st century. Vamos falar aqui de um pouquinho de estratégia no século 21. You may remember we talked about the Back to Jerusalem movement. Nós falamos um pouquinho do movimento de volta a Jerusalém. Today there is a movement to reach diaspora peoples. Hoje tem um movimento chamado a conquista ou a busca das pessoas que estão na diáspora, espalhadas. People who have left their home in the difficult places Pessoas que saíram de suas casas
e lares que estão em lugares difíceis, perseguidos, and moved to other parts of the world, e se mudaram para outras partes do mundo, like New York, como Nova York, os refugiados, não é? Nova York, where a young missionary couple tells them about Jesus. onde missionários jovens vão falar de Jesus para essas pessoas. And you know what that person does? E você sabe o que essa pessoa faz? They get on their phones Elas entram nos seus telefones, or on the internet, ou então na internet, and they spread the gospel back into that 1040 window. e aí então eles começam a compartilhar o evangelho lá de onde eles vieram, nessa janela 1040. Which is much safer that way. E é bastante seguro dessa forma. I'm about to talk to you, I want to major on this concept right here, the 4 fields. Eu quero trabalhar um pouquinho nesses 4 conceitos aqui, os 4 campos. This was developed by missionaries on the field, Isso foi desenvolvido por alguns missionários no campo missionário. and it's available on the internet. You can Google this and find it. Você pode encontrar isso na internet. Você pode colocar isso no Google e encontra isso. It's called the 4 fields of kingdom growth. É conhecido como os 4 campos do crescimento do reino. And this diagram explains the strategy. E esse diagrama aí explica essa estratégia. The first, you have the entry field. Primeiro você tem o campo de entrada. When a missionary first shows up in an area Quando o missionário primeiro está presente numa área and the gospel has not been proclaimed to that point, e o evangelho ainda não foi proclamado nesse ponto ainda, the missionary must have a plan for how to enter that area. o missionário tem que ter um plano de como ele vai adentrar aquela área. That's called the entry plan. Esse é chamado de o plano de entrada. But as soon as possible, the missionary begins to spread the seeds of the gospel. Mas assim que for possível, o missionário começa a espalhar as sementes do evangelho. They must communicate the gospel in a way that makes sense to the people. Eles devem comunicar o evangelho de uma maneira que faça sentido, que possa ser compreendido por aquele povo. It's called the gospel plan. É chamado de o plano do evangelho ou evangelístico. And then soon God will create fruit, a growing field. E aí, em breve, Deus vai começar a trazer o fruto disso. Então é o campo do fruto. And that requires a discipleship plan. E isso então requer um plano de discipulado, de treinamento. And I think much of this must come from Master Life. E muito disso vem, inclusive, por meio do Master Life. Very similar concepts. Um conceito bastante similar. And of course, as soon as possible, the goal is to gather new believers together. E aí, então, claro, assim que for possível, o objetivo é ajuntar esses crentes novos And form churches. e formar igrejas. That's called the harvest plan. Esse é o plano de fortalecimento. I'm sorry, harvest field church formation plan. Esse é o campo da colheita e o campo de plantação da igreja. And then in the middle, you see the arrows going in a circle. E aí, bem no meio do slide, você vê as setas que estão circulando, em movimento circular. That indicates that this process repeats itself. E isso indica que esse processo se repete constantemente. So leaders are multiplied, Então, os líderes são multiplicados, churches are formed, igrejas são formadas and the gospel spreads. e o evangelho se espalha. Here's another way to look at this. Aqui nós temos uma outra maneira de olhar para esse processo. I call this the discipleship period. E Discipleship pyramid. eu chamo isso de a pirâmide do discipulado. And this is my attempt to synthesize various sources E essa é a minha tentativa de sintetizar várias fontes, então. the 4 fields and Master Life and other Master strategies. Life, os 4 campos e outros recursos, outros métodos. Because I had to learn that you cannot just show up. Usually you cannot just show up and begin spreading the gospel. Porque eu aprendi que simplesmente você não pode aparecer num lugar e começar a compartilhar o evangelho. Salvation is a process. Salvação é um processo. And as you see in the pyramid, the triangle on the right, E assim como você vê nessa pirâmide, naquele triângulo ali, na parte direita,
The process begins in total unawareness. People are unaware of the gospel. O processo começa quando as pessoas, na verdade, não têm qualquer noção acerca do evangelho. Then the missionary comes and proclaims the gospel to them. Aí então o missionário vem e proclama o evangelho a essas pessoas. But so now, at first, they may know of the gospel, but they reject it. They're not receptive to it. E agora vem um passo em que eles podem até conhecer o evangelho, mas muitas vezes eles o rejeitam. But with the proper strategies, Mas com as estratégias apropriadas, the person becomes open to the messenger. a pessoa começa a se abrir ao mensageiro. And then they're open to the gospel. E aí então eles começam a se abrir para o evangelho. You remember my story about doing evangelism in Korea? Vocês se lembram daquela minha história de fazer evangelismo ali na Coreia? We went out on we went out and did evangelism in the communities. Nós saímos ali e fizemos evangelismo nas comunidades. And in one day, 4 people accepted Christ. E em um dia, 4 pessoas aceitaram Jesus. We missionaries from Japan were overwhelmed by that. E nós éramos missionários no Japão e nós estávamos impressionados com isso. Never happens in Japan. E isso nunca acontece no Japão. But even in Korea, not everyone would receive the gospel. Mas mesmo na Coreia, nem todas as pessoas aceitavam ou recebiam o evangelho. My very first attempt at witnessing in Korea Minha primeira tentativa de compartilhar o evangelho lá na Coreia was to a young man who was a college student. Foi com um jovem que era um aluno da faculdade. And I presented a gospel presentation. E eu fiz aquela apresentação do evangelho. God loves you and has a wonderful plan for your life. Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Because we're sinners, we have failed in that plan. Mas porque nós somos pecadores, nós falhamos nesse plano de Deus. But Jesus died for our sins so that we could be forgiven and receive His Mas blessing. Jesus então morreu pelos nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados. Believe in Jesus Christ and you will be a part of that plan. Creia no Senhor Jesus e você também vai fazer parte desse plano. So I said all of that through an interpreter. E eu disse tudo isso por meio de um intérprete. And then I looked and I waited. E aí então eu comecei a olhar e esperei. This is Korea. Isso é a Coreia. He's going to say, yes, I'll believe in Jesus. Ele vai dizer, sim, eu creio em Jesus. But he didn't. Mas ele não fez isso. I thought, well, I can stay in Japan and get rejected like this. Aí ele falou, e eu pensou assim, eu posso ficar lá no Japão e ser rejeitado dessa forma. Now at the next house and the next house, we had better success. Mas nas próximas casas nós tivemos mais sucesso. And I asked, well, what's the difference? Why did that young man not receive E então eu Christ? fiquei me perguntando, qual é a diferença? Por que aquele jovem não aceitou? And I learned the difference was this. E eu aprendi que a diferença era essa. Those who were ready to accept Christ, Aqueles que estavam desejosos de aceitar Jesus, knew a Christian believer personally já conheciam pessoalmente um cristão crente and respected that believer. e ele respeitava aquela pessoa. They were open to the messenger Eles já estavam abertos para o mensageiro, because the believers they knew were genuine, Christ-centered, Bible-believing, Spirit-led Christians. porque os crentes que eles conheciam eram pessoas genuínas que criam na Bíblia, que eram guiados pelo Espírito. And their lives showed it to the world. E a vida deles mostrava isso para o mundo. Well, anyways, according to this model, Então, o que de acordo com esse modelo que é novo, a person who is open to the messenger and then open to the message, hopefully will cross this line into salvation. então a pessoa que está aberta primeiro ao mensageiro e depois aberta à mensagem, They will, com certeza breve eles vão cruzar essa linha e serem salvas. they move from unbelief to belief, E eles se movem então de descrença para a crença, from rebellion to fellowship, da rebeldia para a comunhão, from death to eternal life. da morte para a vida eterna. Then they become a new believer. E aí eles então se tornam crentes novos, And novos crentes. that's when discipleship kicks in. E aí é que o discipulado entra. And then the goal is that they will become a growing disciple, E o objetivo então é que eles sejam
um discípulo que cresce, que amadurece, and a multiplying disciple, e um discípulo que se multiplica, and a spiritual leader. e também um líder espiritual. Now, you'll notice that the triangle is larger at the bottom than it is at the top. E você percebe que o triângulo ali é bem largo na base, mas bem pequeno, né? Estreito na ponta. Because not everyone will go to the next level. Porque nem todos seguem para o próximo passo, para o passo seguinte. Many are called, but few are chosen. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. But what we must do is tailor our strategy to every level along the way. Mas o que nós precisamos fazer é montar a nossa estratégia de acordo com cada passo, com cada fase. It's at the bottom level when a person is unaware of the gospel. Ali no nível básico, quando a pessoa não tem sequer ciência do evangelho, That's not the time to have them enroll in a theology course at a seminary. não é, por exemplo, a hora de colocá-los numa classe de teologia num seminário. This is the level where we must develop a relationship with non-believers. Esse é o nível em que nós desenvolvemos uma amizade com o não crente. This is where they must learn to be open to us. É quando eles aprendem que eles podem ser abertos para nós, nessa amizade. So how do we do that? Como fazemos isso então? This is the pilgrim principle, Esse é o princípio do peregrino. that we live our lives in this culture in a way that meets and exceeds their moral standards. Que nós vivemos no meio dessa cultura de uma maneira que nós excedemos a cultura deles, em termos dos padrões aceitáveis. They see us doing good things. Eles nos veem fazendo coisas boas, Because even non-believers have a standard of moral goodness. porque até mesmo muitos não crentes têm um padrão moral, It's incomplete, talvez seja incompleto, but let's at least meet their standards mas pelo menos nós temos que alcançar os mesmos padrões que elas acreditam. and then show them how much greater Christ's standards are. E aí mostrar a eles como os padrões de Cristo são ainda maiores e melhores. We must do this in humility. Nós temos que fazer isso de forma humilde. We must never say, "Oh, look at me, I'm perfect." Nós nunca podemos dizer, olha para mim, eu sou perfeito. The world doesn't need to see perfect people. O mundo não precisa ver pessoas perfeitas. You know what the world needs to see? Você sabe o que é que o mundo precisa ver? Sinners saved by grace. Pecadores salvos pela graça. But so there are many ways we can reach people in this level. Então, nesse nível, há muitas maneiras que nós podemos utilizar para alcançar essas pessoas. We create spaces to hang out with lost people. Nós criamos espaços para estar juntos de pessoas não salvas, não crentes. In the past, missionaries have created schools and hospitals. No passado, os missionários criaram escolas e hospitais. In recent times, missionaries have used business. Em tempos mais recentes, os missionários estão usando negócios, empresas. They have created factories and companies and small businesses and large businesses to create jobs for the people. Eles criaram fábricas, criaram companhias, né, empresas para prover trabalho para as pessoas. But it's not just about making money. Mas é claro, isso não é, o objetivo não é fazer dinheiro, ganhar dinheiro. It's about glorifying God É glorificar a Deus por meio desses trabalhos. and doing business in a way that respects the customer, rich or poor. E fazer um negócio de uma maneira que eles respeitam o consumidor, rico ou pobre. That makes high quality products Que fazem produtos de alta qualidade. and uplifts the community. E isso então levanta aquela comunidade. And where the owners of the supervisors care about the workers and want their lives to be better. E uma empresa em que os supervisores se importam com os seus trabalhadores. Much more we could say about that, but let's go to the next Nós slide. poderíamos dizer muito mais, mas vamos seguir adiante. This is yet another way of looking at the discipleship pyramid, E isso aqui é uma outra maneira de olhar para essa jornada do discipulado. where you see the church
At the top of this slide, there's the church. E bem no topo desse slide aí, você vê a igreja. You have the spiritual leaders and the multiplying disciples. Você tem aí os líderes espirituais, os discípulos multiplicadores. The growing disciples and the new believers. E The growing disciples and the new os believers. discípulos que estão crescendo, amadurecendo. And everybody's praising the Lord. E todos estão adorando a Deus. But if we just stay inside the church, Mas se nós ficarmos apenas dentro da igreja, the church will die. a igreja vai morrer. We need new people to come in. Nós precisamos que novas pessoas entrem. How do we do that? Como fazemos isso? We go outside the church Nós vamos para fora da igreja. and we minister to those who are lost and need to hear the gospel. E nós ministramos para aquelas pessoas que estão perdidas e precisam do evangelho. And this is what I see you doing. E é isso que eu vejo vocês fazendo. As I have talked to each one of you, or those of you that have had E à conversations, medida que eu conversei com alguns de vocês, aqueles que conversaram comigo, you have shared with me your ministries vocês compartilharam comigo o seu ministério that fit somewhere in this model. e que se encaixa de alguma maneira em algum lugar nesse modelo. But there's a danger here. We must be careful. Mas há um perigo e você deve ter esse cuidado. If all we do is the entry-level ministries, Se tudo que nós fazemos é simplesmente essa parte de entrada do ministério, o início, hospitals just for the sake of hospitals, simplesmente fazer hospitais porque precisa de hospital, businesses just for the sake of business, fazer um negócio simplesmente porque a cidade precisa de um negócio, or justice and social issues, ou mesmo justiça ou questões de justiça social. if we fail to connect that to the gospel, Se nós falhamos em ligar isso com a mensagem do evangelho, then we're trying to change the world without the only power that can really change the world. porque nós estaremos então tentando mudar o mundo sem o poder da única pessoa que pode realmente mudar o mundo. The only real change is change that happens through the power of the gospel. A única transformação verdadeira é a transformação que ocorre por meio do poder do evangelho. Man's heart is deceitful and desperately wicked. O coração do homem é desesperadamente mau, enganoso. In Genesis chapter 6, Em Gênesis capítulo 6, God looked down on the earth and saw wickedness. Deus olhou ali para a terra e simplesmente viu a maldade. Okay, this may be a little tricky. Every intention of the thought of man's heart was evil all the time. Toda a intenção do coração do homem era má continuamente. I've been teaching Genesis Oh, you in know, Sunday okay, school you know this this, okay. semester. All right, So good. I'm That's good. a good thing. Okay. Toda a intenção do coração era continuamente má. So we must demonstrate what a saved sinner is all about. Então nós temos que demonstrar como é um pecador salvo. Because our hearts are evil as well. Porque também os nossos corações são maldosos. And it's only by God's grace that we are able to. Mas somente pela graça de Deus é que nós temos a possibilidade de ser o que Ele quer. Okay. Let me close with this story. Deixa eu agora encerrar com essa história. This is a case study coming from Wycliffe Bible Translators. Esse é um estudo de caso que vem dos tradutores da Wycliffe, a Fundação Wycliffe de tradução. One semester, a man named Dennis Cochran came and spoke to my students. Um semestre, um homem chamado Dennis Cochran veio e falou aos meus alunos. He and his wife were Bible translators. Ele e a esposa eram tradutores da Bíblia. And they were sent to the Duna tribe on the island of Papua New Guinea. E eles foram enviados a essa tribo Duna, lá na Papua Nova Guiné. The photo you see is a picture of their homeland. A foto que você vê aí é uma foto do país onde eles vivem. Uh-oh. Looks like this is the last slide because I just broke the thing. Okay. I'm Ele sorry. está brincando aqui. Oh, it's just a cap. You're fine. Okay. Don't worry. Okay. We'll find We'll the- fix it. We'll fix Yeah, it before Barbara gets. Vamos conversar. Okay. Vamos consertar depois.
Anyway, back to Dennis Cochran. Então vamos voltar aqui para a história. The Duna tribe had decided, 2,000 people in the Duna tribe had decided to become Christians together all at once. 2.000 pessoas nessa tribo Duna decidiram se tornar cristãos de uma vez só. So they said to Dennis and his wife, Então eles disseram para o Dennis e a esposa dele: hurry up and translate the Bible for us por favor, apressem-se e traduzam a Bíblia para nós, so that we'll know what we're supposed to do. para que nós saibamos o que nós temos que fazer. Well, it's not that easy. Não é uma coisa fácil. The Cochrans had to first learn the language. O casal primeiro tinha que aprender a língua. The Duna people were impatient. E esse povo se tornou impaciente. They said, our language is simple. Eles disseram: nossa língua é simples. Even a child can speak our language. Qualquer criança pode falar nossa língua. So what's taking you so long? Por que vocês estão demorando tanto? Finally, Dennis learned the language enough to begin. E finalmente Dennis então aprendeu a língua para começar. He formed a translation team with some Duna men. E ele então formou um time de tradução com alguns homens da tribo. They started working through the Bible. E eles começaram a trabalhar na tradução da Bíblia. They started in Genesis. Começaram em Gênesis, But they didn't get very far mas eles não foram muito longe, until they encountered a problem. até que eles encontraram o primeiro problema. They came to the verse in Genesis chapter 2 E eles chegaram nesse versículo em Gênesis capítulo 2, where it said, a man shall leave his father and mother e esse versículo diz: um homem deixará o seu pai e sua mãe and cling to his wife. e vai se unir à sua esposa, The two shall become one. e os dois se tornarão um só, uma só carne. The Duna men didn't understand that. Os homens da tribo Duna não entendiam isso. So they asked Dennis, Então eles perguntaram ao Dennis: does the Bible say that we're supposed to love our wives? será que a Bíblia está dizendo que nós temos que amar nossas esposas? Okay. And Dennis said yes, and then he explained what the scripture E a said. Bíblia, e o Dennis disse sim, e ele então explicou o que a Bíblia ensinava. So the men left. E aí então os homens foram embora. They went and talked to the elders. Eles foram então falar com os anciãos da tribo. The Bible says we're supposed to love our wives. A Bíblia diz que nós temos que amar nossas esposas. Oh, Ou, because the Duna men had a very low opinion of wives. porque os homens da tribo tinham uma opinião muito baixa das suas esposas. They believed that all women contained an evil spirit. Eles acreditavam que todas as mulheres tinham um espírito mau dentro de si. And that spirit would... No jokes, no jokes. Não é piada, gente, não é piada. The women will be going, why always us? Why? Yeah, you're right. Why? Eu estou falando que as mulheres devem estar pensando, por que sempre a gente, poxa? So the belief was that evil spirit would kill their husbands E a crença era que aquele espírito mau mataria o marido if they spent too much time together. se eles ficassem muito tempo juntos. So men and women lived separately. Então os homens e as mulheres viviam separadamente. But after much discussion with the elders, Mas depois de muita discussão ali com os anciãos, they tried an experiment. eles tentaram fazer isso e experimentaram isso. They took a Christian couple Eles pegaram um casal cristão, and they built a new house for them construíram uma casa para eles, with a wall in the middle. com uma parede bem no meio. And they put the man in one side and the woman in the other. Colocaram o homem de um lado e a mulher do outro. And they waited. Eles esperaram. Okay. After several days, Depois de vários dias, nothing happened. nada aconteceu. So they took the wall out. Então eles resolveram tirar a parede. Then they waited. E aí esperaram. Still, the man was okay. E o homem estava bem ainda. And so they decided the Bible is true. E aí então eles decidiram a verdade. A Bíblia está dizendo a verdade. And so let's try to love our wives. Então vamos tentar amar nossas esposas. That was the beginning of a big change in that culture. E isso foi o começo de uma grande mudança na sua cultura. But there was much yet to do. There's more. Mas havia mais coisas a fazer, muito mais. Women were required to work in the garden and to keep pigs.
As mulheres tinham essa tarefa de trabalhar em jardinagem e de cuidar de porcos. Even if they were sick. Mesmo se estivessem doentes. One day a Christian man Um dia um certo cristão, um homem cristão, went to the garden with his wife. foi até o jardim com a sua esposa. She was not feeling well that day. E ela não estava se sentindo bem naquele dia. And so he went to help her. Então ele foi ajudá-la. Okay, now ladies, I know what you're thinking. Agora as mulheres aí, eu sei o que vocês estão pensando. Say, I stay at home, he goes by himself. Eu fico em casa, ele vai sozinho se ele quiser. Okay, but they're still early, they're learning, and so it was a radical change for this man to go to the garden with his wife. Eles estavam num processo, estavam aprendendo. Foi uma mudança radical que esse homem foi com ela para ajudá-la. He was doing women's work, Ele estava fazendo o trabalho de uma mulher, but he didn't care. mas ele não se importou. Men would walk by and ridicule him, Os homens passavam ali e ridicularizavam aquela pessoa. but he was obedient to God's command to love his wife. Mas ele ficou obediente ao mandamento de Deus de amar a sua esposa. That was the beginning of a radical transformation of the Duna people. E isso foi o começo de uma grande transformação nesse povo. Because Wycliffe missionaries had a strategy Porque os missionários do Wycliffe tinham uma estratégia to do God's work, de fazer o trabalho de Deus God's way, da maneira de Deus for God's glory. para a glória de Deus. Thank you so much for our time together. May God bless you. Muito obrigado por nosso tempo juntos. Que Deus abençoe vocês. Amém.